O ministro Luiz Fux, do STF, foi autorizado a deixar a primeira turma da corte, foi para a segunda. Decisão autorizada nesta quarta pelo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. Essa transferência de Fux chama bastante atenção para a segunda turma, acontece depois de um pedido formal do magistrado, está amparado em um artigo do Regimento Interno do Supremo que garante o direito a essa mudança em caso de vaga disponível. Tinha vaga de Barroso disponível. Diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo aqui aspas, né, para Fachin, a solicitada transferência para essa segunda turma. A gente já vai falar sobre mais detalhes dessa mudança. Marina Helena, pode ter alguma estratégia por aí? O que pode significar, além, claro, de já ter ficado insustentável a presença de Fux nessa primeira turma tão contaminada pela turminha organizada que atropela a Constituição? Bom, o Fux estava completamente isolado, né? E agora a grande realidade é que ele vai para uma turma em que estão André Mendonça e Cássio Nunes. Então, com isso, bem ou mal, ali os três podem formar maioria em diversos processos. Lembrando que tem ainda processos ali correndo da Lava Jato, tem o processo que está com o Fux da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a gente vai falar mais sobre isso depois. E aí eu queria até aproveitar aqui e fazer vários questionamentos aqui para o Marcílio aproveitar que ele está aqui, mas há alguns que dizem, inclusive, que depois desse final do processo do núcleo do Jair Bolsonaro, né, da trama golpista, que poderia caber, sim, alguns recursos e que, nesse caso, pelo regimento do STF, isso poderia ir para uma segunda turma. Então, tem gente aí especulando que isso poderia mesmo até trazer uma revisão da condenação de Jair Bolsonaro. Então, eu queria ouvir o Marcílio sobre isso, não só sobre essa possibilidade, né, para o presidente, mas também para os outros réus do 8 de janeiro, porque ali no início aquilo ali era julgado pelo plenário, depois foi para a primeira turma. Sabemos que tanto o Fux, quanto o Cássio, quanto o André têm uma visão diferente, né, dos demais ministros a respeito disso. Então, há uma chance aí disso significar que, de repente, eles sejam inocentados ou que tenham uma pena muito mais branda do que a que obtiveram até agora? Veja, vamos por partes, né? Então, assim, qual é a questão macro? A questão macro é que, me parece claro, ele, na primeira turma, era o voto vencido, né? Ele sabia... Minoria total. E um voto inutilizado, na verdade, né? Porque não é nem questão de ser voto vencido, ele estava sendo desrespeitado no seu voto, estava sofrendo um bullying judicial. Por discordar de qualquer vírgula. Por discordar de qualquer vírgula. Quer dizer, é inviável você pensar diferente e ser massacrado por isso. Bom, então faz sentido estar ali. Você está lá também para isso. Faz parte, você está lá para isso. Aliás, se é para todo mundo pensar igual, não precisa ter todo mundo. Deixa um. Deixa um só, né? Deixa, como a gente diz, o Gilmar Mendes que é a cabeça, o Moraes que é a caneta, pronto, os dois ali ficam um casal. O casal supremo. Não esqueça do Dino, hein? E tem o Dino ali, enfim, para... Batendo todos na mesma tecla. A coisa fica ali com o Dino mais rocambolesco. Agora, seja como for, o ponto é que, indo para a segunda turma, ele forma ou ele equilibra mais a segunda turma, ou ele forma até uma possível maioria com Nunes Marques e André Mendonça, porque vamos nos lembrar, aquela turma está com um a menos porque o Fachin virou presidente, o presidente não compõe turma. Então, teria a possibilidade de que ali o Fux formasse com Nunes e André Mendonça uma maioria, e aquela segunda turma seria uma segunda turma mais garantista, mais apegada ao texto da Constituição, e com isso o novo ministro indicado pelo Lula, que provavelmente vai ser o Messias, vai obrigatoriamente para a primeira turma, e o voto dele fica mais neutralizado, porque se torna um voto igual ao de todos os que estão ali já naquela primeira turma. A primeira turma vai ficar isso. Rapidinho eles vão mudar para voltar tudo para plenário, né? Pois é, exatamente. O efeito pode ser esse. O efeito poderia ser, bom, se tudo está sendo julgado nas turmas, a gente tem uma turma que se você colocar o pé direito lá dentro, você já está condenado, todo mundo que é de direita está previamente condenado, e uma outra turma que julga mais de acordo com a Constituição, ou então pode ter esse efeito, que eu acho que seria o mais saudável, do plenário voltar a ser utilizado, já que as turmas foram ideologizadas, então que tudo vá ao plenário como deveria ser sempre. Esse
É um primeiro ponto. Aí entra essa segunda questão. Bom, o Fux leva os recursos automaticamente com ele? Não, o Fux não leva os recursos automaticamente. Como é que funciona? Aquilo que ele é relator vai com ele. Aquilo que a turma já tocou, de alguma maneira, fica na turma. Porque a turma também se vincula ao processo. Então, vamos lá, em determinado processo o Zanin já se manifestou. Bom, então fica na turma. Em determinado processo já houve alguma manifestação de algum outro ministro na primeira turma. Embora o caso esteja sob relatoria do Fux, fica na turma. Então, se a turma já tocou o processo, fica na turma. Se a turma não tocou o processo, leva com o Fux. No entanto, não é algo automático. Não é simplesmente ele põe no bolso e sai correndo. Óbvio que, então, aquilo pode gerar algum debate, inclusive nesse processo da inelegibilidade. O que você levantou, Marina, também é um outro ponto que a gente está vendo ser discutido aí. Bom, se houver recursos, se houver uma revisão criminal... Revisão criminal, exatamente. Que é uma ação que surge depois do trânsito em julgado, do processo. Isso é avaliado por qual turma? Se a primeira turma julgou, a gente tem no regimento interno do STF, claro que quem julga ou quem aprecia, seja o recurso dos embargos infringentes, que não é o que está agora a gente vai ver ainda os embargos de declaração, depois os infringentes, que seriam aqueles que poderiam levar o caso ao plenário. Esse é um recurso que quem aprecia é a outra turma. Porque é óbvio, né? A questão é assim, se uma turma julgou, não dá para a mesma turma apreciar o recurso, senão não faz sentido, eles vão ter o mesmo entendimento. Então vai para outra turma. Se a segunda turma que julgou, vai para a primeira e assim por diante. Então, vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. Parece que vai demorar isso ainda. Só que aí tem um ponto. E aí é que diferencia um pouco a teoria da prática. Nós temos no regimento interno, também no 177, um parágrafo único que diz o seguinte, não fala de revisão criminal exatamente, não fala exatamente de embargos infringentes, mas diz que é praxe, se um ministro participou do julgamento em uma turma e ele muda para outra, ele não vota. Ele não vota no relator. Mas aí fica 2-2. Porque a lógica me parece clara, né? Enfim, se você está tirando o recurso ou uma revisão criminal de uma turma para jogar para outra, é justamente para você ter uma nova visão. Então não faz sentido que o que estava na outra turma seja o relator ou julgue. Empate. Pois é. Porque são 4, aí quem decide? Então, aí se houver empate, aí você tem ali, enfim, a gente precisa entender como aquela turma vai ser composta. Mas pelo menos não vai parecer um voto único, vai mostrar... Não, com certeza, com certeza. Que não é algo óbvio o que está acontecendo, com certeza. Né? Como está hoje. Agora, parece que o Fux é um maluco, né? Como uma figura lamentável, como diz o Gilmar Mendes. Agora, é bom a gente dizer, então, quer dizer, essa passagem dos recursos do Fux para outra turma não é algo automático e não é necessariamente, na prática, certo que ele ou seria o relator ou julgaria um caso houvesse a revisão criminal ou esses embargos infringentes nessa segunda turma. No entanto, claro, há uma maior chance na segunda turma do que se aquilo tivesse na primeira. Então, assim, eu não acho que foi esse o movimento do Fux. Eu acho que o Fux está indo para a segunda turma justamente para não fazer movimentos políticos, para poder julgar de acordo com a Constituição. Então, seria até incoerente da parte dele se ele tivesse indo por uma estratégia que, no fundo, não deixa de ser política. E você, Julie, quer se livrar ali dos colegas onde não tem mais a menor condição de uma boa convivência? Ou pode ter uma estratégia nessa manobra de Fux? Olha, eu acho que o Fux vai ficando cada vez mais isolado, né? E vale a pena lembrar que ele é o único ministro de carreira jurídica, né? Ou seja, alguém que conhece o direito na essência e não usa como ferramenta ideológica, como algum dos companheiros do STF dele vem fazendo. Na primeira turma, ele se destacou pelo voto técnico independente dessa cambada, inclusive, principalmente nos processos de 8 de janeiro. Eu acho que a saída dele muda um pouco o equilíbrio interno do Supremo, né? E pode, eu entendi tudo que o Marcília falou, mas pode representar um suspiro, né? Eu penso que talvez na segunda turma ele tenha mais espaço para reafirmar princípios de justiça, né? No momento que o país precisa que esses ministros
respeitem a Constituição e não inventem moda como a gente tem visto, né? Jair Bolsonaro já tem que a defesa dele, de alguma forma, pensar em armar esse pedido de revisão processual? Antes tem esses embargos infringentes, né? Então, assim, agora vem a revisão criminal pode ir para a segunda turma. Mas veja, isso daí é depois. Tem ainda os embargos infringentes que já vão para a segunda turma para serem apreciados e, se apreciados, vão para o plenário. Ah, mas o plenário, o Bolsonaro não tem maioria. Bom, eu não sei. O plenário é outro mundo. Se nós tivermos um recurso apreciado pelo plenário dessa primeira turma, isso pode alongar o julgamento, isso pode ter um pedido de vista, isso pode ter o universo todo antes de toda e qualquer revisão criminal. Então, claro, agora também o pessoal está apostando fichas em revisão criminal, esquecendo dos embargos infringentes que podem ser apreciados pela segunda turma, podem fazer com que esse caso seja levado ao plenário e aí o cenário todo muda. Então vamos aguardar, a gente tem os embargos de declaração, depois a gente tem ainda os embargos infringentes. Tem uma jurisprudência do STF que não permite que uma divergência só faça com que os embargos infringentes sejam levados ao plenário, mas a segunda turma avaliando é um outro mundo. Jurisprudência do STF é algo para a gente não acreditar, como a gente sabe. É uma jurisprudência. Né? Mas os pontos da revisão criminal estão presentes. Estão presentes, então, mas não para agora. Não para agora. Tem todos os outros processos. Quando acabar o processo. Mas, e outra coisa que me chama a atenção é que você está falando do caso do Jair Bolsonaro. Mas no caso das vítimas do 8 de janeiro, alguns provavelmente isso já se esgotou. Então, eu fico me perguntando aqui, será que esses advogados não é a hora de testar uma coisa como essa? Porque é importante, Marcília, de novo, visto todas as arbitrariedades que foram cometidas, então pode ser que algum julgamento de alguma dessas vítimas que já tenham passado por esses embargos todos e já esteja em em outra fase, possa fazer esse teste, né? Pode. Os réus do dia 8 de janeiro não só podem, se já houve o trânsito em julgado... Como devem. E, inclusive, se por acaso o julgamento do Bolsonaro, ou do núcleo 1, ou de qualquer núcleo do processo... Precedente seria, hein? É um precedente importante. Quer dizer, qualquer julgamento do processo do golpe, se de alguma forma criar uma divergência em relação àquilo que foi julgado em relação aos réus do dia 8, isso também é outra motivação para um recurso ou para uma revisão criminal, etc. Quer dizer, não apenas o fato de haver uma injustiça ali, uma distorção dos fatos, mas também uma distorção de um julgamento com o outro também leva à possibilidade de revisão. Então, portanto, hoje, se houve trânsito, já pode ter a revisão. E isso iria para a segunda turma. Se não houve independente dessa distorção, se o julgamento do Bolsonaro tiver algum resultado diferente em algum momento, isso também é outro motivo para os réus do dia 8 pedirem. Marcília. Então, os réus do dia 8 têm ainda um caminho judicial possível fora da primeira turma. E sobre o Fux, ele pediu para rever o próprio voto e isso daria um prazo maior antes de publicar o acórdão, que é justamente a publicação da condenação do Jair Messias Bolsonaro. Mas antes que ele devolvesse, que ele permitisse, né, que ele devolvesse o voto dele, o Alexandre de Moraes, ele postou, né, colocou o acórdão, e isso não seria contra as regras? O que aconteceria nesse caso? Esse é outro ponto que todo mundo fala assim, não, agora ele vai pedir uma revisão gramatical e, enfim, ele vai alterar o voto, e fica sempre essa expectativa de que ele haja de alguma maneira estratégica. Mas ele devolveu o voto, então foi publicado depois dele devolver. O que aconteceu é que ele pegou o voto dele e realmente fez rapidinho lá, provavelmente só, sabe-se lá qual foi a revisão gramatical que ele fez, mas ele devolveu o voto dele e depois de devolver é que publicaram. A pressa esquisita que houve na publicação, quer dizer, ele devolveu um segundo depois, tinham publicado o acórdão, mas não publicaram sem que ele devolvesse, pelo menos é isso que foi noticiado, ou isso que ficou, que constou. Se houve uma pressão sobre ele para devolução, não sei.
E imagino que, se houve, ele não cederia. Então, eu acredito que realmente o Fux só quis fazer uma revisão gramatical, que é algo que pode parecer supérfluo, diante das bobagens que a gente lê nos votos do Moraes. Ele sim deveria fazer uma revisão gramatical. Se o Moraes fizesse uma revisão gramatical, aí sim talvez a gente tivesse que esperar uns 2, 3 séculos para ele devolver o voto. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.